Alô? Opa. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Bruno Speck, sou professor da Unicamp e trabalho há algum tempo com o tema financiamento da política, de um ângulo comparado, tenho feito estudos sobre outros países e quero trazer algumas reflexões ou algumas conclusões desses estudos para cá. Eu vou dividir a minha apresentação em 4 partes, eu vou falar rapidamente sobre a necessidade do financiamento da política, depois sobre os riscos, no terceiro item sobre normas e práticas, com alguns exemplos internacionais, e no quarto item eu vou tentar abordar aquilo que está mais relacionado a esse possível pacto que as empresas poderiam assumir, aos compromissos que vão além da legislação atual. Em relação ao primeiro item da necessidade de financiamento, eu acho que é importante lembrar sempre que é necessário dinheiro para fazer política, é necessário dinheiro para fazer campanhas, é necessário dinheiro para organizar partidos políticos. E isso tem um efeito benéfico sobre a política, porque só a partir da possibilidade de manter organizações partidárias fortes e permanentes e manter estruturas partidárias, os sistemas políticos são capazes de contrapor algo contra o enorme poder que o governo tem, que aqueles que estão no poder, que estão nos mandatos executivos, têm. Então é muito importante que o sistema político tenha e mantenha, se dê esse luxo de uma reserva, que geralmente é a oposição, uma reserva de políticos, de quadros partidários, que tenha algo a contrapor, formular contrapropostas e hibernar na oposição. Vou descrever isso nesses termos. Hibernar numa posição que eles não estão no poder. Isso é muito importante e isso custa muito dinheiro. Então, só para formar, manter esses quadros partidários, isso custa muito dinheiro em todos os sistemas políticos. E para fazer isso, nós precisamos de recursos para ter essas organizações partidárias fortes, para que políticos possam hibernar quando estão fora do poder. Um outro item importante em relação a essa necessidade de financiamento é que, sem o financiamento de terceiras partes, a política fica restrita a uma pequena fatia que existe em qualquer sociedade, que pode se dar o luxo de, digamos, de não trabalhar ativamente, se dá o luxo de se dedicar à política durante 3, 4, 5, 8 anos e depois de voltar a atividade profissional. E são poucos grupos que podem fazer isso, né? São talvez alguns funcionários públicos que têm esse privilégio, são talvez alguns empresários, também com muitas limitações, são determinados grupos. E para incorporar outros elementos, outras pessoas da classe média, por exemplo, à política, é necessário que a política possa ser pelo menos semi-profissionalizada. E mais uma vez, isso custa dinheiro. Então, mais uma vez, eu quero alertar que viver da política e aportar recursos para a política, financiar a política e financiar campanhas também, esse seria um outro exemplo, custa dinheiro. Fazer campanhas, como todo mundo sabe, custa dinheiro de locomoção, de comunicação, de inserção de anúncios. Então, eu quero só inicialmente lembrar que não podemos diabolizar essa relação entre dinheiro e política. E só concluindo esse primeiro item com um pequeno exemplo, atualmente, pelas declarações oficiais, nas campanhas eleitorais se gasta mais ou menos 800 milhões, digamos generosamente 1 bilhão declaradamente numa campanha estadual e federal. Isso parece muito dinheiro. Se nós fazemos um pequeno cálculo, esses valores aparentemente altos se relativizam bastante, né? Nós temos 120 milhões de eleitores no Brasil. Então, dividindo, nós chegamos a um valor entre 6 e 8 reais que custa uma campanha eleitoral estadual e federal. Se nós dividirmos estadual e federal, seria mais ou menos 3 reais por eleitor por nível federal. E dividindo mais uma vez por ano, o eleitor gasta por ano mais ou menos para representar
para ser informado sobre todas as campanhas no âmbito federal, gasta em média R$1 por ano para ser informado sobre aqueles que, como o Ded falou, vão decidir sobre bilhões de recursos, sobre o destino da nação, sobre tudo que nós consideramos importante na área pública. Então, eu quero fazer esse pequeno cálculo, em torno de R$1 por ano por eleitor nós gastamos para sermos informados sobre o leque de candidatos que concorrem em eleições no âmbito federal, para mostrar um pouco que esse valor não é tão absurdo assim. E nós chegamos a cálculos parecidos em outros países. Bom, isso sobre o meu primeiro ponto de alertar para a necessidade de financiamento da política e de ter recursos altos para esse financiamento da política. O segundo item, mais clássico, é apontar os riscos do financiamento. Na literatura e na prática, geralmente se apontam 3 grandes riscos. O primeiro problema, o risco, é o risco... Quem que está... ótimo, obrigado. Já podemos, talvez, mais um? Ok. Então, o primeiro risco é o da subversão de um princípio clássico da política, uma conquista da política democrática, que é o princípio da igualdade do voto, né? Todo mundo, praticamente todos os países no decorrer dos últimos 100 anos, instituíram uma democracia representativa baseada no princípio que cada cidadão tem mais ou menos o mesmo peso nessa representação. E o financiamento da política subverte esse princípio, quer dizer, nós somos iguais, nós temos igualdade no voto, mas nós somos desiguais quanto à nossa capacidade de aportar recursos para a política. E, como o Ded falou, isso em sociedades extremamente desiguais é um problema mais grave do que em outras sociedades que têm uma distribuição de renda mais igualitária. Mas eu posso dizer, se nós olharmos para o financiamento, para o padrão de financiamento da política nos Estados Unidos, ele é muito desigual também. Quer dizer, são poucos milhares de pessoas, 10 mil pessoas também, ou talvez os 50 mil pessoas que financiam a política nos Estados Unidos. Também, enfim, uma relação muito distorcida se comparada com o princípio da equidade, da igualdade, que deveria caracterizar os cidadãos quanto à sua influência sobre a política. Isso é uma realidade em todos os países, é muito grave no Brasil, onde menos gente ainda aporta recursos mais volumosos para a política. O segundo princípio é o princípio da distorção da competição política. Isso se refere mais às chances entre os candidatos, entre os partidos, porque, obviamente, a partir do momento que recursos têm um efeito importante na competição eleitoral, aqueles que falam mais pelo interesse do dinheiro, pelo interesse dos grupos abastados, têm mais chance de eleger-se, de receber recursos, de eleger-se, do que aqueles que falam para interesses que talvez representem menos recurso econômico. Por exemplo, preservação do meio ambiente, ou mesmo grupos sociais que têm menos interesse. Então, o dinheiro traz, além da desigualdade no âmbito do cidadão, traz uma distorção do princípio da representação e, tendencialmente, nós temos uma distorção no sentido de representar grupos, poderes, interesses econômicos e não representar tanto cidadãos. Essa é uma distorção que também está presente em todos os países, talvez mais ainda naqueles onde o financiamento por empresas, como no caso brasileiro, predomina sobre o financiamento proveniente de cidadãos. No caso do Brasil, nós temos no mínimo, na média, 2/3 dos recursos privados provenientes de recursos de empresas. E 1/3 ou menos ainda provenientes de recursos de pessoas físicas.